Olá, semioticistas. Então, nós, nesse capítulo 10, analisamos percursos actanciais e a sintaxe modal. Nosso objetivo aqui nesse vídeo, é fazer uma síntese do discutido nesse capítulo 10. Então, primeiramente, a definição estrutural dos actantes, ela é, como nós vimos, interactancial, ou seja, definem-se uns em relação aos outros, no âmbito de relações sintáticas. E essa definição esclarece o estatuto do ator, ou a tradicional personagem, que se situa na junção da sintaxe narrativa, ou seja, é um actante dotado de programas narrativos. E também da semântica discursiva, ou seja, possui um ou diversos papéis temáticos que são geralmente humanos e socializados, e manifesta-se o ator sobre uma forma figurativa. Então, construído dessa forma, por critérios semânticos e sintáxicos, o conceito de ator evita a psicologia dos temperamentos que se prende à noção fluida e subjetiva de personagem. Mais uma abordagem interna da estrutura do actante inverte a perspectiva e lhe sugere uma nova definição. Ou seja, ela passa a resultar então da composição modal que lhe estabelece o estatuto a cada momento do texto, permitindo uma abordagem ao mesmo tempo mais flexível e mais próxima da realidade do discurso. Nós falamos da modalidade, e a modalidade é um predicado que modifica outro predicado. Então, essa definição geral, compartilhada pelas diferentes disciplinas que estudam o campo das modalidades, a lógica, a linguística, a semiótica, está especificada na semiótica. Então, distinguindo-se ao mesmo tempo da modalização linguística, que na linguística se caracteriza a relação que o sujeito enunciador mantém com o seu enunciado, segundo seus graus de certeza, por exemplo, e diferenciando-se ou distinguindo-se da modalização lógica, que na lógica essa modalização considera a modalidade no cálculo proposicional fora da realidade cultural do discurso. A semiótica, por sua vez, considera que a modalidade forma, tanto no nível da enunciação como no interior dos enunciados, o suporte constante do discurso, como dizia Coquet. Então, nós falamos então em valor modal. E os enunciados elementares, os enunciados de estado e os enunciados de fazer, eles podem funcionar como enunciados modais, desnudando assim a estrutura interna do esquema narrativo. Ou seja, a manipulação é o fazer de um sujeito que modaliza o crer, o querer, o saber. E, finalmente, o fazer de um outro sujeito, que se trata da factitividade. A competência é o ser modalizando a possibilidade de fazer. Por outro lado, a performance, como nós vimos, é o fazer que modaliza o ser. Ou seja, fazer ser, define o ato. A sanção é o ser que modaliza o ser ou parecer, ou seja, o julgamento de veredicção. Então, definindo o estatuto do próprio actante, a modalidade pode ser manifestada por verbos modais, querer, dever, saber, poder, crer, mas também por formantes figurativos. Um automóvel, por exemplo, pode modalizar seu proprietário pelo poder. A estrutura do actante é analisável ao mesmo tempo em termos de paradigma modal. Um sujeito, ou seja, pode ao mesmo tempo querer fazer, poder fazer e dever não fazer. Então, a estrutura do actante ela é analisável
ao mesmo tempo em termos de paradigma modal, segundo uma combinatória eventualmente complexa e em termos de sintagmática modal, ou seja, o seu estatuto é evolutivo ao longo do discurso. Outro tópico que nós vimos foi o modo de existência. Então, o modo de existência define o estatuto variável das formas de presença sob as quais os objetos semióticos se manifestam no discurso. Então, são actantes, a modalidade, a temporalidade, etc. Nós vimos que a tradição de Saussure distinguia a existência virtual, o sistema da língua, e a existência atual, que é a sua realização na fala. Então, ampliando seu campo de aplicação, a semiótica adicionou à virtualização e à atualização um terceiro modo de resistência que é a realização. Então, assim, o contrato ou a manipulação virtualizam o sujeito, a competência o atualiza, a ação e o reconhecimento o realizam. Aqui nós temos as modalidades do crer, do querer ou do dever, que engendram um sujeito virtual. O saber e o poder, um sujeito atualizado, e o fazer, um sujeito realizado. Então, nós podemos considerar, pois, que os modos de existência referem-se à modulação das formas de presença do sentido no interior do discurso. Então, assim, por exemplo, no caso das figuras de retórica, como a metáfora, a coexistência eventualmente tensa e contraditória entre os diferentes planos de significação convocados pela figura é regida por seus modos de existência. Ou seja, um poder ser virtualizado, outro atualizado e um terceiro potencializado, um quarto realizado. Então, nós podemos, assim, dar conta tão perfeitamente quanto possível de sua realidade flutuante, das modalizações do sentido. Então, esses elementos de análise permitem precisar o funcionamento das principais relações actanciais entre sujeito e objeto, entre objeto e valor, entre destinador e sujeito, e delinear os seus respectivos percursos.